Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos, então, agora fazer um experimento que é muito simples. Vocês podem, inclusive, fazer em casa, caso vocês tenham algum dos materiais, que é o experimento das medidas de densidades de diversos bloquinhos de madeira. Para isso, a gente vai precisar de diversas peças de tamanhos diferentes de bloquinhos de madeira, certo? Eu tenho aqui bloquinhos de madeira de diversos tamanhos e formatos, tá? Também vamos precisar de uma régua comum, tá? Nós vamos utilizar uma régua comum, certo? E uma balancinha, tipo essas que a gente usa em cozinhas. Uma balancinha comum, certo? Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai medir as massas de cada um desses bloquinhos de madeira, certo? E depois, nós vamos medir as dimensões do bloquinho. Para que nós vamos medir essas dimensões? Para calcular o volume dele, certo? Então, ó, pegando aqui um bloquinho como exemplo, né? Esse bloquinho ele tem 3 dimensões. O comprimento, né? A largura e a altura. Então, quando eu pego e faço aqui, ó, as 3 dimensões, comprimento, depois, né? Comprimento, depois largura, e por fim eu meço a altura, eu tenho 3 dimensões que na hora que eu multiplico uma pela outra, eu obtenho o volume desse bloquinho, tá? Para registrar os nossos resultados, a gente vai utilizar uma tabela que eu construí aqui no Excel. Essa tabela ela tem uma vantagem que é o seguinte: a gente já vai automaticamente preenchendo massa, depois comprimento, largura, altura, e ele automaticamente vai calcular para a gente o volume, tá? E depois ele vai calcular para a gente a densidade, que é a relação entre a massa e o volume, certo? Então, essa tabela está automatizada para poder gerar para a gente esses dois resultados aqui, ó. A massa a gente vai pesar na balancinha, comprimento, largura e altura a gente vai medir em cada um dos bloquinhos, aí ele vai, né, através de um programinha, olha aqui, ó, eu já mandei ele fazer o cálculo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai multiplicar essas 3 linhas, comprimento, largura e altura, para poder obter o volume, certo? E depois ele vai fazer o resultado, perdão, peraí, ele vai fazer, né, o resultado da massa, que está aqui nessa coluna, pelo volume que está sendo calculado aqui, para dar a densidade. Então, ele está dando esses valores aqui, ó, justamente porque ele não detectou nenhum valor aqui, então ficou parecendo divisão por zero. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver que esses valores eles vão ser automaticamente preenchidos à medida que a gente for fazendo o cálculo. Tá certo? Bom, então vamos lá ao nosso experimento. Bom, pessoal, agora nós vamos passar a medida das dimensões dos bloquinhos para poder calcular o volume. E quais dimensões que a gente vai precisar? Bom, nós vamos precisar do comprimento, da largura e da altura. A altura dos bloquinhos é a mesma, porque eles saíram da mesma madeira. Eu cortei eles da mesma madeira. Ela dá mais ou menos 1,5 centímetros. Agora, as outras dimensões a gente vai ter que medir. Uma vez que eu tiver o comprimento, a largura e a altura, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar uma pela outra e a multiplicação dessas 3 dimensões,
comprimento, largura e altura, vai me dar o volume dos bloquinhos, que vai ser calculado automaticamente na nossa planilha que eu vou compartilhar com vocês, certo? E automaticamente vai ser calculada também a densidade, porque lá na tabela já estão anotadas as massas. Então, na hora que o sistema ele detectar os volumes calculados, ele automaticamente também vai calcular a relação massa por volume, que é a nossa densidade, tá joia? Bom, pessoal, então medimos aí a dimensão dos bloquinhos e o que que a gente pode constatar? Que apesar do comprimento, da largura, da altura, né? A altura é igual eu falei com vocês, porque os bloquinhos eles foram tirados da mesma madeira, então eles têm a mesma dimensão, né? O ideal teria sido trabalhar com a mesma madeira, mas com bloquinhos diferentes, né? E aí, o que está acontecendo, né? Apesar das dimensões e das massas serem diferentes, os valores de densidade, quer dizer, o valor da relação da massa pelo volume, da massa, quantidade de material, pelo espaço que esse material ocupa, ela é muito próxima, olha lá, ó. Tanto é que me permitiu, inclusive, fazer uma média. Eu fiz aqui, né, eu programei aqui o programinha para poder fazer uma média aritmética, e essa média aritmética está dando a densidade dessa madeira 0,67. O que significa isso?
que qualquer pedaço dessa madeira, não importa qual é a massa e qual é a dimensão dela, vai ter uma relação de massa por volume 0,67. Quer dizer, isso é uma propriedade específica dessa madeira. Nenhuma outra madeira pode ter essa propriedade, né? Essa propriedade específica se chama densidade, ela define também os materiais, né? Então, cada material tem a sua densidade. Então, se eu tivesse aqui no lugar de bloquinhos de madeira, bloquinhos de ferro, e medisse os vários bloquinhos de ferro, dimensões diferentes, massas diferentes, eu sempre encontraria o mesmo valor de densidade para o ferro, que é aproximadamente 7,8, 7,9 gramas por centímetros cúbicos, tá? Em outros experimentos, a gente vai demonstrar que a densidade ela tem outros significados que são importantes para a gente, tá? Mas espero que vocês tenham aí gostado. Eu agradeço demais a audiência e a atenção de vocês, e até logo.